Olá, dando continuidade à aula, nós vamos falar das três concepções epistemológicas. Dentro dessas concepções, eu vou falando um pouquinho dos teóricos. Então, vou falar um pouco sobre Piaget, vou falar um pouco sobre Vygotsky e sobre Vallon. Por que só esses três, Estelina? Porque esses três são os que mais fazem parte das discussões relacionadas à educação formal no Brasil. Então, a partir aí já vem uma linhagem, né? Os estudos da psicologia da educação. Então, as três concepções epistemológicas que elas vão fazer parte da pedagogia, primeiro é a priorista, não diretiva, que o conhecimento ele está a priori, vem com a pessoa desde o seu nascimento, está predeterminada ao estudante. O educador filiado a essa concepção acredita que o aluno aprende se tem dom ou se tem talento. Assim, tudo que o educador tem a fazer é despertá-lo, não havendo necessidade alguma de direcionamento de ensino. Por essa razão, as metodologias são ditas não diretivas. O que isso significa, Estelina? Bem, é que o sujeito está aqui e o objeto da aprendizagem está aqui. O sujeito já nasce predestinado para chegar aqui, predestinado ou predeterminado. O que isso quer dizer? Essa é uma teoria que a gente ouve muito falar dentro da escola, quando a professora fala: mãe, ele ainda está no seu estágio de amadurecimento, tenha calma, ele vai ou ela vai aprender com o tempo. Porque acredita-se nesse apriorismo ou na teoria a priorista não diretiva que ele vai aprender, que a aprendizagem dele vai se dar no momento em que ele vai ter uma maturação e vai ter aquele insight que vai ligar todos os neurônios, vão conectá-los e então ele vai aprender. Essa teoria, ela ainda é muito em voga dentro da educação básica, porque existe uma crença de que todos nós temos estágios de maturação, ou seja, que nós estamos em um determinado ponto e que ao ouvir e ouvindo, participando das aulas que a gente vai aprender. Em contraposição a essa concepção epistemológica ou essa teoria, vai surgir a empirista diretiva. O que é que essa empirista diretiva vai dizer? Que o conhecimento ele vai ser entendido como algo externo ao aluno. Se a priorista diz que é dentro do aluno, que está dentro, o conhecimento está aqui dentro de nós. E que ele vai se desenvolver, ele vai se expandir, independente do que vem externo, independente das práticas pedagógicas que são apresentadas ao estudante. Em contrapartida, na empirista não. É o que vem de fora, todas as práticas que o professor ou o docente ou a docente ele vai trabalhar, isso vai significar numa aprendizagem. Então, ele vai ser algo externo a nós, estudantes, trazido pelo professor e captado pelo aluno através dos seus sentidos. É quase como se fosse algo de osmose, aprendizagem por osmose, que a gente ouviu também muito falar, né? O professor vai falar, é algo externo e em um determinado momento eu vou aprender enquanto estudante. Nesse aspecto, o professor ele vai acreditar que o estudante é capaz de aprender somente se for ensinado, se lhes forem transmitidos os conteúdos. Então, essa teoria ela fundamenta muito o que é a educação bancária, que Paulo Freire vai fazer uma crítica. Por quê? Porque dentro da educação bancária nós somos vistos como um banco que vai depositando conhecimento e vai chegar um momento que a gente vai utilizar desse conhecimento. Dentro dessa concepção, as metodologias e formas de mediação pedagógica, elas são chamadas diretivas, ou seja, elas são diretamente para que haja esse aprendizado, pois o professor é o único responsável pelo processo
é ele quem define e dirige o ensino. Se na priorista o único responsável pela aprendizagem é o estudante, na empirista o responsável pela aprendizagem é o professor. Porque se o ensino não for bom, dentro da perspectiva empirista, o estudante não vai aprender. E qual é o legado disso? É a culpabilização dos indicativos avaliativos negativos serem lançados todos para professores. Porque quando se acredita nessa episteme, nessa teoria, o professor ele vai carregar a culpa do estudante aprender ou não aprender. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos a priorista, que o sujeito é o responsável. E aí, a gente, dentro dessa concepção, nós ouvimos muitas falas. Olha, ele não aprende, seu filho não aprende porque ele não quer. Olha, vai chegar um momento que seu filho vai aprender, porque ele está recebendo, uma hora vai despertar. Por outro lado, nós vamos ter a teoria empirista diretiva, ou seja, o professor, olha, seu filho tirou nota baixa e o problema pode ser o professor. Então, vai jogar toda a responsabilidade no professor para que o processo do ensino e da aprendizagem aconteça. Essas são teorias da aprendizagem importantíssimas, porque nós continuamente reproduzimos esses discursos sem sequer fazer menção de onde eles estão vindo. E nós vamos ter uma outra que é interacionista relacional. Estelina, você vai explicar os processos dentro das tendências pedagógicas onde elas aparecem? Sim. A interacionista relacional, nessa concepção epistemológica, o conhecimento é construído na relação, na interação do sujeito com o meio, seja ela física ou social. Então, falando em teorias ou tendências pedagógicas, essa interacionista relacional é o construtivismo, o sociocultural, né, a pedagogia sociocultural ou histórico-crítica cultural. Freire também ele vai se encaixar nessa perspectiva em que o educador que tem como pressuposto essa concepção, ele acredita que o estudante ele vai aprender somente se agir, se interagir, se estabelecer relações entre o que já conhece e a nova informação. Assim, o educador instiga a problemática, questiona, orienta, auxilia o estudante a estabelecer relações entre o que já conhece e o que está por conhecer. Por tal motivo, as metodologias são denominadas de relacionais. Há uma relação social, há uma relação cultural, há uma relação do meio físico, porque entende-se que essa aprendizagem ela acontece na interação do sujeito com o meio, com outras percepções, com aquilo que ele já conhece, para então ele ir para o que vai conhecer. Então, veja, se a gente tinha a priorista que estava no estudante, que aí nós vamos ter o behaviorismo, né? A culpa, de sentir a culpa, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, e também está muito relacionada ao tecnicismo, né? De que ele vai aprender fazendo. A empirista, que é algo externo ao aluno, que aí eu vou só retificar que ela é a behaviorista, né, de que eu vou testando, eu vou fazendo, eu vou trabalhando nessa perspectiva para que o estudante ele chegue à aprendizagem. E quando a gente vai falando dessas teorias contemporâneas da educação, essas três epistemologias elas vão delinear o que nós chamamos de teorias da aprendizagem, teorias do ensino, qual a relação do ensino com a aprendizagem. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou explorar tais temáticas no próximo.